Bom dia, Flávia, tudo bom? É um prazer tê-lo aqui conosco de novo na disciplina Introdução às Ciências Biológicas. Agradeço imensamente, né, a disponibilidade de você de participar dessa disciplina com a gente, falar um pouquinho para os alunos sobre o terceiro setor. Então, antes da gente, né, falar um pouquinho do terceiro setor especificamente, eu queria que você desse um breve histórico, né, da sua graduação, onde você se formou, como é que você chegou no terceiro setor, né, mais ou menos como é que foi o seu percurso até chegar onde você está agora. Claro. Bom, professora Luciana, mais uma vez agradeço a oportunidade, né, a gente já teve algumas participações, né, presencialmente, agora nessa situação a gente faz virtualmente. Agradeço a todos os alunos aí que estão nos assistindo. E uma coisa bem interessante né, como é que a gente chega, né, a trabalhar o terceiro setor. Eu, profissional, biólogo, formado aí no FMG, é um caminho interessante. A gente pretende debater isso e mostrar alguns pontos para quem já tem esse interesse e, eventualmente, desperte esse interesse ao longo da nossa conversa, né? Como eu falei para vocês, eu entrei na UFMG em 2003, no curso de Ciências Biológicas noturno, né, de licenciatura. Então, formei licenciatura no noturno em 2003. E, na época, era possível a gente fazer disciplinas do bacharelado. Então, foi o que eu fiz. Eu fui caminhando em paralelo, né? Licenciatura, bacharelado. No final, como eu formei licenciatura primeiro, e eu já estava, né, desde o segundo período que eu entrei, eu já consegui estágios, né, de trabalhar em laboratórios, que eu entrei na FMG para trabalhar com um ambiente muito peculiar nosso, um ambiente de canga ferruginosa. Então, eu fazia licenciatura, porque eu gosto muito da área, mas também tinha interesse em pesquisa. Quando foi o final da minha graduação, eu decidi que, ao invés de também ter o bacharelado, eu já tentei o mestrado diretamente, aí eu consegui. Então, eu sou biólogo formado em licenciatura, fiz o mestrado e o doutorado na linha de pesquisa com vegetação de canga, com ciência da conservação nesses ecossistemas nossos tão raros, né, tão importantes. E nesse meio tempo, eu fui me aproximando com questões muito importantes para quem quer trabalhar no terceiro setor, né, que tem a ver com engajamento, tem a ver com socialização de conhecimento, tem a ver com controle social. O controle social, apesar de ser uma expressão forte, ela está estabelecida, né, na nossa Constituição, em políticas públicas estaduais e federais. É importante a gente ter um controle social. Então, tudo isso foi me levando a estar aqui onde eu estou hoje. Eu trabalho aqui no Instituto Prístino, que é uma organização que a gente chama do terceiro setor, né, que lida justamente com isso. Ele lida com pesquisa básica, ele lida com auxílio a instituições públicas, ele lida com a produção e a socialização da informação. Então, é uma mistura de várias coisas, né? Acho que a gente vai ter a oportunidade de falar. Uma coisa interessante que também abriu as portas é a oportunidade que a gente, quando aluno, tem na Universidade Federal, né? Principalmente na Universidade Federal de Minas Gerais, que ela é bem extremamente multidisciplinar, é ter contato não só com a área de conhecimento que a gente quer seguir, no nosso caso, que a gente está falando de ciências biológicas, mas ter contato também com colegas, professores, né, departamentos de outras áreas de conhecimento. Porque a biologia em si ela é extremamente vasta, né? E quando a gente quer trabalhar com o campo do terceiro setor, a gente tem que dialogar também com várias outras áreas de conhecimento. Então, quem já tem essa, não vou falar facilidade, mas essa vontade é importante para quem pretende seguir caminho aí no terceiro setor. Você está aberto a escutar várias áreas de conhecimento, né? Porque é uma área multidisciplinar. O Flávio, você tem falado várias vezes, né, o terceiro setor, quem quer ir para o terceiro setor, mas o que é exatamente o terceiro setor? Explica aí.
Isso. O terceiro setor é um nome que abarca um monte de coisa, né? A gente, como sociedade aqui no Brasil, a gente conhece o terceiro setor porque tem o segundo setor e o primeiro setor, né? O que seria isso? Seriam os grupos que funcionam a nossa economia, a nossa sociedade. O que é isso? Você tem as empresas, quando eu falo empresa, que eu estou falando em instituições privadas com fins lucrativos. Você tem o poder público, né? Os municípios, os estados, a União. E você tem o que a gente chama de terceiro setor, que encaixa várias coisas, mas principalmente, predominantemente, empresas no sentido de ser privado, mas que não tem o lucro, que é o que diferencia das empresas do setor privado, que a gente conhece como as empresas, corporações. Então, o terceiro setor é muito importante, pessoal, para a nossa sociedade funcionar. Ele é relativamente antigo, né? As primeiras instituições do terceiro setor, ele vem lá do início do século XX, né? Hoje em dia, quando a gente fala em terceiro setor, vindo aqui para a nossa área, né, ciências biológicas, talvez algum de vocês já ouviram falar em algum dessas instituições do terceiro setor, que trabalha com, por exemplo, ciência da conservação, que é a IUCN, União Internacional de Conservação da Natureza. Quem que é a IUCN, por exemplo? Ela tem aquelas listas vermelhas, né? Ela desenvolveu os métodos para fazer as listas vermelhas das espécies ameaçadas de extinção. Aqui em Minas Gerais, o terceiro setor é muito forte, muito conhecido, por exemplo, as instituições filantrópicas, as Santas Casas, né, que dá esse apoio à saúde pública, mas elas também estão dentro do terceiro setor. E outros setores que a gente menos imagina que são terceiro setor. Uma curiosidade interessante é que o Instituto Prístino, né, a instituição que eu trabalho, ela é do terceiro setor, logo ela é uma instituição privada, mas sem fins lucrativos, que atua especificamente nessa área que a gente chama de conservação, de gestão dos recursos naturais, né? E é a menor quantidade de instituições que nós temos quando a gente faz um painel de Minas Gerais. A maioria das instituições do terceiro setor, elas são instituições filantrópicas, eu citei um exemplo, né, Santas Casas. Você tem também as igrejas, né, elas encaixam também nessa chamada terceiro setor. E você tem também, incluindo os partidos políticos, que também encaixam dentro desse grupo de terceiro setor. Então, o próprio terceiro setor é bem diverso. Então, nós estamos aqui numa faixa relativamente estreita ainda do terceiro setor, que atua, então, na gestão dos recursos naturais, na ciência da conservação, né, e no apoio a instituições públicas que lidam com esses temas. Ô, Flávia, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o Instituto Prístino, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, o que você acha dentro da sua formação? Você falou, tinha muita vontade, né? Assim, tinha afinidade com a área da licenciatura, mas você também gostava de trabalhar com, né, com essa parte mais de manejo, né, de ciências ambientais. Principalmente com essa área de canga ferruginosa, né? Queria que você contasse depois um pouquinho dessa história, por que essa ligação, né, com a canga. Mas assim, o que na sua formação você acha que foi assim, importante para fazer o que você faz hoje no Instituto Prístino? E principalmente se você acha que, por exemplo, a licenciatura em si te ajuda muito no que você faz hoje? Claro. Então, a licenciatura foi muito importante, né? Porque quando a gente está fazendo ciências biológicas de licenciatura, é claro que a gente tem toda a base teórica, né? Toda a questão da nossa área de conhecimento em si. A licenciatura, ela dá acesso a uma outra área de conhecimento que tem a ver mais, né, com as ciências humanas, como lidar, como transmitir uma informação, técnicas, né? Você tem muito contato com pensadores da sociologia, da educação. Então, você começa a ter essa ideia que é base no terceiro setor, principalmente o terceiro setor que lida com a questão ambiental, que é essa ideia mesmo de um recurso um direito tem um nome muito interessante, que são os direitos difusos. O que é um direito difuso? E o que a gente chama de meio ambiente, ele é um direito difuso, né? Que vem lá das ciências humanas.
é um direito que não é de ninguém, é de todos, né? Que a questão ambiental é isso. E por isso que ela é tão difícil de lidar com a população, e por isso que é um desafio, quem trabalha no terceiro setor, né, que lida com essas questões, ele encontra, pelo menos eu encontrei isso, e tem a oportunidade das pessoas encontrarem, nessa leitura, nesse conhecimento, lá de novo da sociologia, da filosofia, né, elementos que ajudem. Olha um ponto hoje. Eu tenho certeza que a licenciatura, para quem já entra no curso querendo ser professor, ela é extremamente fundamental. Realmente é. E foi o meu caso. Eu queria e ainda gosto, né, dessa área, mas eu caminhei mais para a área desse terceiro setor, que a gente não deixa de ser uma espécie de professor também, no sentido de ter esse desafio de passar para as pessoas esse conhecimento multidisciplinar e a importância das pessoas tentarem entender toda essa questão ambiental, né? Então, para mim foi fundamental a licenciatura, obviamente também a questão técnica, né? O que a gente pode chamar aí na formação da graduação, bacharelado, mas principalmente mestrado e doutorado, né? Porque tudo tem que ter uma coisa importante, né, para os colegas aí imaginarem, quando a gente está no terceiro setor e a gente, no terceiro setor, apoia também políticas públicas ou contribui para isso, ou contribui para uma ação de fiscalização, de entendimento, a gente trabalha com o sentido da pesquisa também, ou seja, a sua tomada de decisão tem que ser baseada em evidências. Evidências aqui são dados, então você tem que entender um pouco de estatística, análise de dados, entender muito da teoria da sua área do conhecimento, né? Porque senão tudo fica muito vago. E é isso que a gente não quer ter para poder contribuir com essa discussão toda, né? E fala um pouquinho, na verdade até deu um cortezinho aí, não sei, acho que foi a minha internet que caiu aqui, mas eu acho que eu consegui pegar a essência aí do que você estava falando sobre a licenciatura. Mas eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a sua relação com a Canga e como que surgiu o Instituto Christian. Ótimo. Isso é bem interessante também, né, que deve ser uma realidade de muitos colegas aí. No meu caso, eu entrei na graduação, como falei para vocês, em 2003, mas eu entrei atrasado, né? Eu era quase 10 anos mais velho que a minha turma. Por quê? Porque eu vim de uma outra área, eu vim da indústria, eu trabalhava e tudo. Mas uma coisa por que que eu entrei bem claro, sabendo que seria meu objeto de estudo, que são as cândida ferruginosas, né? Teve um pouco da minha experiência pessoal, né? Eu sou da região metropolitana, tem parentes que moram na região, né? Avós, tios, e eu cresci aqui nas serras, andando aqui nas serras da região. Vocês devem conhecer alguma delas, Serra da Moeda, Serra do Rola Moça, Serra da Piedade. Então, eu cresci aqui no meio desse ambiente muito peculiar, acredite se quiser, né? Para quem cresce aqui e olha para a janela e vê a Serra do Curral, é uma coisa natural. Mas, do ponto de vista biológico, a gente está numa área extremamente singular, no Brasil e no mundo. Para vocês terem ideia, essa vegetação que a gente tem aqui no quadrilátero, ela é um dos poucos ecossistemas, hábitats ou vegetações citada na Política Nacional de Biodiversidade, de 2010 a 2012,
se eu não me engano aqui. Tão importante que é. Qual que é a peculiaridade disso? Imaginem vocês aí uma vegetação, né, que desenvolveu ecologicamente, evolutivamente, para crescer num substrato que basicamente é composto por ferro, que não tem praticamente matéria orgânica, que enfrenta meses de seca extrema, né? E quando chove fica saturado, você tem aquele calor, insolação, fogo, essa coisa toda. Então, é uma vegetação muito peculiar, principalmente associada a esse ambiente que a gente chama de canga ferruginosa. É justamente por essa questão que a gente pode definir como filtros ecossistêmicos, né? Filtros ecológicos. O que seriam isso? Seriam condições peculiares de um determinado hábitat que vai gerar, por conseguinte, adaptações, né? Através do tempo ecológico, evolutivo, para essas espécies, tanto de plantas, de bichos, né? Uma outra característica das cangas que a gente considera ser o que eu vou chamar aqui de um atrator de biodiversidade, é que esses afloramentos ferruginosos, eles são muito heterogêneos, eles têm muitas cavernas, muitas cavidades, eles têm pequenas poças, então, cada ambiente desse tem condições diferentes. As cavernas, né, tem áreas sem luz, as pocinhas, ele tem ali um meio aquoso extremamente ácido. Então, cada hábitat desse vai ter diferentes comunidades de plantas, de bichos, de invertebrados, e você junta tudo isso no mesmo ambiente, você vai ter, por conseguinte, um número grande de espécies, né? Principalmente plantas e invertebrados de caverna. Então, todo esse ambiente peculiar sempre me chamou a atenção, e é por isso que eu decidi fazer ciências biológicas. Daí, para me levar para o terceiro setor, foi uma situação também peculiar nossa do quadrilátero ferrífero, né, das montanhas ferruginosas. Por que a gente tem essas montanhas gigantes ferruginosas? Por conta de umas rochas extremamente peculiares, né, que a gente chama de itabirito, e essas rochas estão associadas com depósitos de minerais metálicos, principalmente o ferro. Então, a gente tem dezenas de minerações de ferro no quadrilátero, né? Isso também, desde sempre, é muito característico da nossa região, principalmente para quem cresceu aqui. Você tem várias mineradoras, as cavas, né? Isso foi me chamando a atenção. Então, todos esses elementos, né? O ambiente, o ecossistema, as plantas e o uso que a gente faz predominante desses ambientes, no caso mineração, geram determinados conflitos, é claro, né? Você tem um ambiente que está em cima de um recurso que a gente usa, minério, mas para eu atingir esse recurso eu tenho que degradar esse ambiente, você começa a ter, dentro da ciência da conservação, o que a gente chama desses conflitos ambientais de uso. E um terceiro recurso extremamente importante, mas ainda muito pouco divulgado para esses ambientes, é a questão de água. Por conta das características geológicas dessas serras ferruginosas, da canga, que ela é porosa, a gente tem um aquífero extremamente importante associado a todas essas serras que eu falei para vocês, ferruginosas, que também é um recurso fundamental para a gente, para o ambiente, e ele também gera esse conflito. Por quê? Nós estamos falando de três situações que acontecem exatamente no mesmo lugar. Então, como planejar isso, do ponto de vista da conservação, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do direito intergeracional, né, da próxima geração ter acesso a isso também, não só a mineração, não só a água, não só o ambiente, mas a essas coisas todas ao mesmo tempo. Então, é esse tipo de desafio, de planejamento, de discussão, de ponderação, de dado, é que lida a ciência da conservação, especificamente aqui no nosso caso, e é isso que motivou a gente a criar o Instituto Christian, todas essas discussões, né? Então, desde a graduação e principalmente na pós, eu sempre conversava isso com professores, com colegas, isso foi crescendo, crescendo, e a gente decidiu, então, trabalhar exatamente focalizando essa discussão. Como é que a gente pode gerenciar melhor, conhecer melhor, discutir melhor e, principalmente, divulgar melhor para a sociedade? Porque, no fim das contas, é a sociedade, as pessoas que definem, né? Ou através do voto, ou através de uma audiência pública, no caso de um empreendimento, ou através da leitura de um artigo científico, ou através da exigência de
de mudar uma determinada lei. Então, tudo isso junto, misturado, levou a gente a essa ideia de criação do Instituto Prístino, focalizando essa nossa peculiaridade, vamos chamar assim, que a gente tem na região do quadrilátero ferrífero. Mas deixar claro, né? Tudo isso que eu falei aqui rapidamente do quadrilátero, ele existe em outras áreas ferruginosas no Brasil também, por exemplo, Carajás, norte de Minas, Urucum. Então, esses ambientes são restritos, mas ocorrem em alguns outros pontos também. Ô Flávio, e o que o Instituto Prístino faz hoje, né? Ou tem feito esse tempo? Como é que o Instituto, como é que o terceiro setor, no caso do Instituto Prístino especificamente, sobrevive? Isso é uma pergunta muito boa e é o maior, talvez, eu diria aqui, que seja o maior desafio do terceiro setor se manter, né? Porque vamos recapitular. Nós não, né, o terceiro setor, ele não é o Estado, logo ele não é um órgão público. Ele não é uma empresa, senso estricto, logo ele não pode fornecer nada para gerar lucro, para esse lucro se manter ou você desenvolver produtos, né? Então, ele é um nicho muito específico que depende, e olha que interessante, né? Quanto mais forte o terceiro setor é para um país, para uma sociedade, você tem uma relação direta de maior desenvolvimento econômico e educacional. Por que isso? Porque você tem a sociedade, as pessoas, um conhecimento maior, né, da importância do terceiro setor. E ao contrário, quanto menos a gente tem uma educação desenvolvida, uma economia desenvolvida, quando eu falo desenvolvido, é redução, né, desigualdade, etc., menos o terceiro setor é reconhecido, a sua importância pela sociedade, mas, paradoxalmente, é nesses casos que ele é mais importante. Por quê? Muito simples. Você tem um Estado com dificuldades financeiras, nesses casos, né? Você tem uma população com baixo nível de escolaridade em comparação com aqueles países mais desenvolvidos, né? E, geralmente, você tem, nesses países, o braço econômico, a exploração de commodity, né? Eu imagino que vocês estão vendo alguma similaridade com o Brasil, né? A gente não é o mais desenvolvido, infelizmente, né? Do ponto de vista de IDH, de escolaridade média, embora a gente seja extremamente reconhecido, né, como produtor de ciência, isso é claro, mas é um país que enfrenta suas dificuldades econômicas, e todo mundo está vendo isso há alguns anos, né? E a nossa economia, basicamente, é movida a commodity. A gente tem um agronegócio, né, sendo um grande fornecedor, então, de recursos financeiros, e nós temos a nossa região aqui, no quadrilátero, peculiaridade, como eu falei para vocês, um commodity que é o minério de ferro, né, e outros minerais metálicos. Então, olha a importância do terceiro setor para contribuir. Por outro lado, paradoxalmente, a dificuldade que o terceiro setor tem de encontrar recursos justamente por conta dessa dificuldade nossa, socioeconômica. Então, o desafio é enorme. Um país como o nosso atuar como terceiro setor, né? Como é que a gente se mantém? O Instituto, como ele faz pesquisa básica, nos levou, por conta de fazer pesquisa básica também, principalmente nessas áreas de canga, nos levou a um contato com alguns órgãos públicos. Então, hoje em dia, a gente tem alguns termos de cooperação técnica, a gente tem alguns projetos específicos, né, de apoio técnico. Por que apoio técnico? Porque são ambientes ainda pouco conhecidos do ponto de vista de dados, bióticos, ecossistêmicos, mas, como eu falei para vocês, tem uma pressão de uso de recurso, né? Não só de minério, mas também de expansão urbana. A gente tem vários condomínios, né? A zona urbana da cidade chegando nesses ambientes, então gera a necessidade de discutir, de avaliar, né? Etc. E a gente também depende de doações. Então, alguns projetos de pesquisa que a gente faz hoje, o recurso é totalmente advindo de doações de pessoas físicas, né, pessoas jurídicas. Então, a gente depende disso. Quanto pior a situação econômica para o terceiro setor, é pior o seu planejamento de longo prazo. Então, isso prejudica muito, né, a evolução do terceiro setor ser mais
produtivo e atender mais aos anseios que a gente fala social. Então, a gente vive num momento muito delicado. Quando eu falo a gente, eu estou falando aqui para ficar mais claro, o terceiro setor que atua na questão ambiental, né, de socialização da informação, né? Alguns outros setores, eles crescem. Por exemplo, filantropia, saúde, eles crescem porque, como você tem um Estado que não dá conta, né? Você tem instituições que, fazendo parcerias com o Estado, recebem recursos para viver, para crescer. Então, a gente está num desafio muito grande. Especificamente, o Instituto ele teve que se adaptar e trabalhar muito numa agenda de curto prazo para médio prazo. Dificilmente a gente tem uma agenda de longo prazo por conta de ser cada vez mais difícil você ter um recurso para fazer um projeto de pesquisa de longa duração, que é extremamente necessário, né? A questão ambiental, as ciências biológicas precisam de dados a longo prazo, de monitoramento. Então, é um desafio muito grande. Por outro lado, a gente tem, de novo, esse engajamento de poder estar contribuindo com a divulgação de informação, né, com alinhamentos técnicos com instituições públicas. Então, é uma balança. Você tem coisas muito interessantes sendo feitas pelo terceiro setor. Eu estou falando alguns exemplos do Instituto Christian, porque é a instituição que eu trabalho, mas se vocês tiverem curiosidade, é muito fácil buscar isso na internet. A gente tem outras instituições extremamente competentes no Estado, no Brasil, né? Uma instituição que eu acho que vocês conhecem bem é a SOS Mata Atlântica, que faz o monitoramento da Mata Atlântica no Brasil. E esses dados são utilizados para a política pública, inclusive, do Estado de Minas Gerais. Olha que interessante, uma instituição terceiro setor produz um dado científico que é usado em política pública no Estado, que um dos braços finais é, por exemplo, definir se o empreendimento é ou não é viável ambientalmente. Então, uma pequena cadeia de raciocínio para vocês terem uma ideia da importância do terceiro setor ambiental para a nossa vida, né? Mas, de novo, né, para fechar esse raciocínio, estamos atravessando uma crise muito forte. Então, quem está pensando em trabalhar no terceiro setor é desafiador essa parte também. Né? Isso não instiga a ter criatividade, a correr atrás de recursos, mas é, sem dúvida, um ponto que a gente pode chamar de negativo, sim. Né? Talvez por isso o terceiro setor ambiental ainda tem poucas instituições, pode ser também por isso, né? E o Instituto, você falou aí que o Instituto Krishna faz muita pesquisa básica, né? Então, basicamente, o trabalho do Instituto é coletar dados e montar uma planilha de informações, por exemplo, que podem ser fornecidas para o público em geral. Como é que é isso? Então, por exemplo, sei lá, você falou, né? Trabalha muito em áreas que estão associadas com mineração. Então, assim, imagino que vocês estão coletando dados, mostrando impactos, né, catalogando espécies, o que o uso daquele ambiente pode estar impactando naquela vegetação, na própria, né, dos animais que estão ali naquela área. Vocês geram esses dados e esses dados, o que acontece? Alguém pede esses dados? O dado está disponível para todos? Como é que é isso? Isso, perfeito. Pergunta excelente. Mais ou menos como é a academia, né? Mais ou menos. Ou seja, a gente desenvolve um projeto, no caso, vamos falar um exemplo aqui de inventariamento de plantas associadas às câmeras. Então, a gente tem um projeto científico, assim, né? Seguindo todo o método científico, a gente desenvolve, então, e olha que interessante, então o Instituto ele tem que ter parcerias, por exemplo, com a universidade, né? Nós tivemos aqui parcerias já com a UFOP, com a própria FMG. Nós já tivemos, dentro desse projeto de inventariamento de plantas, 2 estagiários, aí, alunos aí do ICB, né, que a gente fez um termo de cooperação com o ICB, com professores, com o herbário. Então, a gente tem esse link direto com a academia, né, nessa parte de produção do conhecimento básico, no caso das plantas. O que a gente faz com esse dado? Primeiro, obviamente, a gente sempre que é possível, sempre que a qualidade dos dados nos permite, né, e a pergunta
seja possível a gente publicar em artigos científicos, a gente faz, né? Porque é importantíssimo o conhecimento ser avaliado, o dado que a gente produz ser avaliado pelos pares, né? Isso também é primordial, basal, né, no método científico. Segundo, a gente pega esses dados que são técnicos e traduz, que vem a parte da socialização do conhecimento. A gente traduz um artigo científico para uma linguagem de que pessoas não técnicas na área vão entender. Para isso, a gente faz cartilhas, livros, posta vídeos, né? Então, quem tiver interesse, a gente tem um site, vocês entram lá, é institutocristino.org.br, que alguns exemplos que eu vou falar para vocês e muitos outros estão lá. A gente publica livros, artigos, cartilhas, todos eles são distribuídos de forma gratuita. Então, para a gente fazer um determinado livro, a gente teve que ter um projeto específico, um recurso específico, então, para a sociedade entrar e ter acesso. Então, as pessoas têm acesso tanto à informação técnica na base de artigo, quanto a essa informação traduzida que a gente chama de socialização do conhecimento, né? A partir dessas duas vertentes de informação, dois tipos de informação, a gente também produz relatórios técnicos para os órgãos públicos que nos contatam. Por exemplo, pode ser o Instituto Estadual de Floresta, que pede para a gente fazer um relatório técnico para falar que plantas que eu tenho aqui na minha unidade de conservação que estão mais ameaçadas. A gente pode ir lá fazer um inventário, fazer um relatório técnico que vai ajudar o gestor a fazer a gestão daqueles que a gente chama de atributos de conservação, são as espécies, né? A gente pode participar, por exemplo, de grupos de trabalho, né? Um exemplo bem interessante, a gente tem no estado de Minas Gerais como política pública de conservação e também a parte de licenciamento, as áreas prioritárias para conservação em Minas Gerais. Então, a gente tem áreas prioritárias de conservação da flora, dos anfíbios, das aves, do meio abiótico, ou seja, o sistema, né, rocha, caverna. O Instituto participou, no final do ano passado, da atualização desse banco de dados. Por quê? As pesquisas básicas que a gente fez ao longo dos últimos anos gerou a descrição de novas espécies para a ciência. Então, um taxonomista botânico foi lá no herbário da FMG e viu que a gente coletou uma espécie que até então ninguém coletou. Então, ele vai fazer todo o seu trabalho de taxonomia, vai publicar um artigo, a gente monitora tudo que está sendo produzido dentro desses ambientes de canga. Então, a gente tem elementos para ajudar em políticas públicas. E foi isso que o Instituto fez. Então, a gente juntou pesquisa básica, né, cooperação técnica entre pesquisadores, socialização de conhecimento para subsidiar política pública, tomada de decisão. Né? De novo, é um pequeno circuito de como é que funcionam essas coisas no Brasil, no estado de Minas Gerais, principalmente, né? Então, a gente tem que ter profissionais que conseguem caminhar por todas essas áreas aqui no Instituto. Por isso que eu falei lá no início a importância que eu, como profissional, tive de ter contato na licenciatura com leitura da sociologia, da filosofia. Então, isso me ajudou bastante, me ajuda sempre. Né? Não sei se eu consegui fechar pelo menos um ciclo de amostra, né? De como é que é importante tudo isso. Uhum. E como é que quando você fala assim, ó, por exemplo, o Instituto Estadual de Florestas, por exemplo, né, ou o próprio governo, a secretaria, por exemplo, municipal, está avaliando o empreendimento e tal. Então, tudo isso, quando esses relatórios são requisitados, aí esses institutos, essas instituições, sejam elas municipais, estaduais ou federais, pagam pelo serviço do instituto. Não, nesses casos, o apoio técnico que a gente dá em instituições públicas, nesses exemplos que eu falei, a nossa participação lá na atualização de áreas prioritárias, né, a pesquisa que eu citei, o IEF, que a gente faz, que subsidia listas, é um pouco diferente. O Instituto Cristo, ele tem que ir atrás de algum recurso, ou de doação, ou de edital. A gente tem vários editais, eu esqueci de falar, e foi até bom você ter lembrado aqui,
De novo, vou fazer um exemplo aí da academia. Não sei se alguns colegas, os alunos, já estão fazendo iniciação científica, já têm oportunidade de trabalhar no laboratório, mas os laboratórios da UFMG, por exemplo, qualquer outra universidade, né, eles participam com editais de recursos públicos e, às vezes, podem participar também de editais, por exemplo, a Fundação Boticário, né, que é uma fundação que, historicamente, abre editais para fomentar a pesquisa. Então, esses editais, que não são específicos, restritos para instituições públicas, o terceiro setor, o Instituto Christian, concorda também, já conseguiu alguns. É difícil, imagina editais que abrem para o Brasil todo. Então, a gente vai conseguindo o recurso aqui, faz um projeto, ali faz um projeto. Agora, eu falei para vocês que o terceiro setor ele tem como missão, né? E principalmente o terceiro setor ambiental, o Instituto Christian, é a socialização do conhecimento. Então, muitas dessas coisas a gente faz como voluntário. E tem muito de voluntariado no terceiro setor. Muitas ações do terceiro setor que vocês forem perceber, boa parte delas é de cunho voluntariado. Né? Porque, lembra só, uma empresa, para ela existir, ela tem que vender um produto. Qual o produto que o terceiro setor ambiental oferece para a sociedade? É isso. É a mão de obra, é o relatório, é a análise, a participação de um grupo de trabalho. Né? E lá no fim, vai ajudar, de alguma forma, a atualizar alguma política pública, adaptar alguma política pública. Né? E aí vocês estão percebendo como é que é difícil ser terceiro setor. De novo, eu informo. Difícil que eu falo porque ele tem que ser multidisciplinar, então você tem que ter colegas, né, de outras áreas de conhecimento, tem que estar lendo bastante, e você tem que estar constantemente tentando recursos para projetos pequenos, menores, que ao longo do tempo, né, vários projetos pequenos vão te dando uma base de dados, no caso do Instituto, grande, robusta, para você colaborar, eventualmente, para uma instituição pública, né, para um chamamento público, para você concorrer com edital. Então, é literalmente caminhando dia a dia com pequenos projetos, né? E aí a gente vai construindo essa base de dados que é o que nos permite essas orientações, essas participações, né? Entendi. E, Flávio, me fala um pouquinho assim, nessa época de pandemia, né, a gente está aí, né, passando por uma crise grande em todos os setores, né, nos investimentos, etc., e principalmente vocês que dependem ou dessas doações ou de editais. Como tem sido o trabalho de vocês aí no Instituto Christian nessas épocas de vacas magras, vamos dizer assim? Isso. Esse ano, especificamente, com a pandemia toda, ela desencadeou várias situações, né? Uma das mais dramáticas, é claro, foi a questão econômica, né? A gente está enfrentando uma crise muito grande. E aí, vamos falar um exemplo bem claro do Instituto aqui, eu acho que ilustra bem a sua pergunta. O Instituto, final do ano passado, ele conseguiu fechar, em termos de cooperação, com duas prefeituras lá no norte de Minas, porque no norte de Minas, quase divisa com a Bahia, a gente tem um ambiente de cangala também muito pouco conhecido. E o que é interessante lá? Nessa localidade, que a gente chama de Vale do Peixe Bravo, a indústria ainda não chegou lá, porque são comunidades muito distantes, né? Então, a gente teve a oportunidade, a gente estuda lá desde 2010, a gente teve a oportunidade de ver a vegetação de canga Jaspion ferruginoso quase que sem alterações de grande escala, né? Ao contrário da nossa região aqui. Então, isso nos levou a ter um contato com as pessoas que moram lá, e, por sua vez, né, a gente teve contato com professores, e olha que interessante, os professores que têm uma escola numa localidade lá, praticamente em cima da canga, nunca tinham ouvido falar nesse termo, não faziam ideia da importância daquilo. Então, a gente começou a desenvolver um projeto de educação ambiental lá, né, nessas comunidades lá do Peixe Bravo. E são municípios muito pobres, né, gente? Lá, são 2 casos de municípios que estão no que a gente chama do semiárido mineiro, né, lá naquela região norte.
Então, no final do ano passado, a gente conseguiu planejar um projeto que ia ser desenvolvido ao longo de 2020 de educação ambiental, né? Então, a gente ia ter interações com os professores, com os alunos, muito material de campo, muita discussão, e aí veio a pandemia e desabou tudo. Primeiro porque as aulas, né, foram das primeiras coisas a serem banidas, as aulas presenciais. E aí vem um desafio enorme que eu acho que todo mundo está enfrentando, que é a questão online à distância. Imagina se a gente tem dificuldade de fazer isso aqui, né, na região metropolitana, imagina lá no norte de Minas. Estão com muita dificuldade, os professores lá conseguiram. Mas por que eu estou contando essa história? Com recursos extremamente limitados da parte deles e da nossa, porque não foi um projeto que envolveu recurso financeiro. Então a gente readaptou tudo como voluntariado quase, né? Tanto eles, os professores, os alunos, também se sentiram instigados a aprender a mexer em plataformas online, a tentar adaptar esse conteúdo. Da nossa parte a mesma coisa. Então, que eu quero dar esse exemplo assim bem pontual, bem singelo, vamos falar assim, que de novo a gente tem que ter criatividade, né? Então mesmo em situações, né, que a gente fala assim, vamos cancelar que não vai dar para fazer nada, não, a gente tentou, conversou e está tendo um resultado excepcional, né? Até para nossa surpresa, excepcional a participação dos alunos, dos pais, e até gerando alguns materiais que a gente pretende até, junto com os professores locais, sempre, né, porque a socialização do conhecimento, ele envolve também troca né, de informações de conhecimento. Junto com os professores, a gente está pensando em fazer alguns trabalhos de participar em congresso de educação ambiental, porque foi uma experiência muito legal. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem saber mais, no nosso site tem lá os projetos, vocês vão ver alguns vídeos, né, que a gente conseguiu fazer junto com os professores, com os alunos, com as crianças, vão ter ideia um pouco melhor do que a gente está falando, de onde é essa região, né, o Vale do Preixo-Pará, quem se sentir instigado, e é um desafio muito legal para quem está na licenciatura, né? É um exemplo que a gente vai pegar e vocês vão, bom, então dá para fazer coisas com pouco recurso? Dá, ainda mais hoje em dia com esse recurso tecnológico que a gente tem, né? Exige criatividade e principalmente exige engajamento das duas pontas, né? No caso nosso instituto e no caso do pessoal de lá local, professores, comunidade, os alunos, os pais, e por nossa sorte a gente encontrou esse cenário favorável e está tendo um resultado bem interessante, né? Foi um exemplo que a gente conseguiu fazer sem recurso, né? Uhum. O Flávio, e mais umas duas perguntinhas aqui para a gente finalizar. Nesse trabalho que vocês fazem no terceiro setor, né, de coleta de dados, cadastramento, etc., né, muitas vezes junto com outras instituições, com universidades, vocês têm que ser, né, os biólogos que estão trabalhando aí, têm que estar cadastrados junto ao CRBio, vocês precisam de ART para fazer, né, Sim, esse trabalho que vocês fazem? Excelente pergunta. Aí a gente vamos falar assim para a parte burocrática administrativa, né? O terceiro setor, ele como qualquer, né? Um exemplo, né? Infelizmente, um exemplo negativo do Brasil é a questão burocrática, né? A burocracia que nossa, ela é muito grande. Então, o terceiro setor também enfrenta isso. Então, a gente tem que estar com a burocracia em dia, no sentido de ter todas as questões, de ter sede, de ter endereço, né, de pagar as taxas, isso como qualquer outra instituição, né? A gente tem isso. E, especificamente na área do conhecimento técnico, por exemplo, o Instituto ele tem no seu corpo técnico atual engenheiros, biólogos, geógrafos, arqueólogos. Então, cada área do conhecimento tem o seu conselho. Então, a gente tem que seguir as exigências de cada conselho. No caso dos biólogos, o nosso conselho é o Conselho Regional de Biologia, o CRBio 4. Então, lá a gente tem que ter o cadastro da nossa instituição do CRBio 4, a gente tem que ter um biólogo responsável pela nossa instituição, a gente tem que ter cada biólogo que atua em um projeto específico, né, sendo ele de pequena duração ou não, cada projeto ele tem atrelado o serviço
que o biólogo, vamos falar o exemplo, o biólogo vai fazer. Ah, eu vou fazer um inventariamento de plantas. Ok. Então, esse biólogo ele tem que estar com o seu CRB em dia, né? Eu acredito que na própria disciplina, posso estar equivocado, mas eu acho que tem, né? A participação do CRB. Então, vocês vão ter esses detalhes aí. Então, o biólogo ele tem que ter o seu registro funcionando, né? Atualizado. E todo o trabalho, quando a gente fecha um trabalho, ele é arquivado junto com a RT do biólogo. Falando biólogo, né? Do profissional biólogo. Então, tem que ter todos esses procedimentos, sim. A gente tem que ter tudo isso documentado. E uma coisa importante, vocês vão ver aí, o fortalecimento profissional, né? O CRBio, ele lida com isso, com o fortalecimento da profissão. E atuar no terceiro setor é uma atuação que o biólogo pode fazer. Então, esse caso é extremamente importante. Falando sobre isso, eu queria só voltar um pouquinho sobre o que me levou, né, a parte a trabalhar no terceiro setor, no Instituto Christian, e o que me levou também a desenvolver a questão de gangue é uma coisa muito importante, pessoal. Vocês estão começando agora, vão ter contato com os professores, com laboratórios, né? De novo, é claro que é uma experiência que eu passei, mas eu acho isso importante. O quanto é importante a gente aproveitar a graduação, né, para tentar, no meu caso, eu já fui com o objetivo de estudar canga, né, mas geralmente a gente entra com um objetivo muito amplo. Então, o que é importante? Assim que possível, vocês se dedicarem a tentar procurar uma área aí dentro da UFMG, né, procurar um laboratório, conversar com um colega, com quem já está no laboratório, entender como é que isso funciona. Mesmo para quem está na licenciatura, isso é importante. Você vai ter contato com coisas que podem ajudar lá na frente a pensar numa aula, né? É uma experiência nova. Para quem quer seguir a parte acadêmica, vamos falar assim, é fundamental, quanto antes, vocês terem essa ideia, esse contato, né? E para mim foi fundamental eu conseguir entrar no laboratório. Eu estava lá no início, segundo período, e eu tive a sorte de encontrar uma professora orientadora que também né, que gostava do que eu pretendia estudar. Isso é importante, as afinidades, né? Porque você tem uma oportunidade ainda maior de interação de um profissional experiente, professor, pesquisador. Aproveitem isso. Né? A minha orientadora, eu posso falar o nome dela aqui, todo mundo os colegas não sabem, a Cláudia Jacob, foi muito importante para a minha formação, para o meu crescimento. Por quê? Porque quando eu entrei na FMG, nunca ouvi falar do professor Cláudio Jacob, né? Mas o que me levou a ela foi essa afinidade de estudar a canga, que ela também tinha projeto de pesquisa em canga, né? E aí a gente fez, trabalhando com essa mesma afinidade, desenvolvemos vários trabalhos juntos, né? E ela, como orientadora, sempre instigando, motivando, correndo, né, falando, não vai, é isso mesmo, incentivando, inclusive, essa parte de ir do terceiro setor, e depois, também, depois que a gente saiu, veio fundar o Christian, sempre colaborando como pesquisadora e como orientadora, né? A gente fala que quem é orientadora permanece orientadora, e eu tive muita sorte de ter um professor orientador com esse engajamento, né? Então, desejo sorte a todo mundo, mas procurem o quanto antes, né, quem quer seguir essa parte acadêmica, essa interação com professores, com colegas, entender como é que funciona o laboratório, isso é uma experiência muito enriquecedora, né, profissionalmente falando. Ô, Flávio, e você mencionou aí que você tem estagiários, né, no Instituto. Como é que funciona isso? Assim, como é que os alunos ficam sabendo dessas oportunidades? Tem que entrar no site? Como é que é a seleção desses estagiários? Isso é uma coisa muito interessante. Quando você tem uma instituição, um terceiro setor, uma instituição maior, né, do ponto de vista de um grande número de projetos, né, e tal, geralmente funciona assim, eles abrem editais, né, colocam editais na FMG, divulgam. Como o instituto ele é pequeno, literalmente, né, são poucas pessoas, poucos projetos, e os projetos são muito específicos, o que a gente faz? A gente entra em contato com professores que trabalham com a área, por exemplo, os botânicos, né, principalmente botânicos, e a gente pergunta se tem algum aluno que está querendo desenvolver um projeto nessa área específica.
porque geralmente a gente consegue absorver um aluno de cada vez, por cada projeto, né? Então, no nosso caso, a gente fez essas questões, entramos em contato, aí o professor sugere 1, 2, 3, 4 alunos, aí é feita uma espécie de seleção entre os alunos, né? E aí a gente já teve 2 oportunidades de trabalhar com alunos aí da UFMG, do ICB, que trabalhou com a gente, mas eu vou falar infelizmente entre aspas, porque eles ficaram ao longo do projeto que a gente já tinha estabelecido, mas são, de novo, ainda são projetos curtos, né? A gente ainda não conseguiu recursos para fazer projetos de longa duração e que tenha capacidade de mais de um aluno de iniciação. Mas a gente, sempre que pode, a gente tem essa iniciativa, essa oportunidade para trazer também os alunos, né? E fazer essa troca de experiências, né? Importantíssimo. Ótimo, Flávio. Muito obrigada. Eu não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, você acha que é importante? Bom, eu quero agradecer de novo a oportunidade, importantíssimo, sim, para a gente, né, mostrar um pouco da experiência, das dificuldades para as pessoas que estão começando agora, né, essa estrada aí das ciências biológicas, né? Eu queria, de novo, só reforçar a dica. Quem achar que é interessante esse mundo do terceiro setor, de política pública, de engajamento, de produção de conhecimento também, pesquisem mais o Brasil. De novo, o Brasil, apesar de não ser um país que tem muitos exemplos, né, por conta de tudo que a gente conversou, e tem exemplos excepcionais de instituições de terceiro setor espalhadas pelo Brasil, que produzem coisas extremamente relevantes para nós como sociedade, né? E quem tiver interesse em conhecer um pouquinho o Instituto, o que o Instituto está produzindo, o que ele está fazendo, a gente tem um site, nós temos as redes sociais, consultem lá, quiserem vir aqui conhecer, entre em contato com a gente está aqui em Belo Horizonte, pertinho, né? E estamos à disposição para quem quiser perguntar coisas relativas à nossa participação da disciplina, ou não, fiquem à vontade, e mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, desejo sorte aí para todo mundo e muito trabalho, que é importante. Nós é que agradecemos, viu, Flávio? Tenho certeza que vão ter aí muitas perguntas para você ainda no momento 5, né? Obrigada mais uma vez pela participação. Tenho certeza que os alunos vão aproveitar bastante da entrevista e nós vamos ter muito para discutir ainda, viu? Que bom, Obrigada, pessoal. um abraço. Abraço a todos, obrigado.